Irmãos, hoje, domingo, dia 28 de junho de 2020, nós estamos exatamente na metade do ano. Um ano bem diferente de todos esses que nós temos vivido, que o Senhor tem nos permitido, e nós estamos vivendo em 2020 uma experiência inédita, o mundo inteiro. Inédita não porque é a primeira grande pandemia que nós estamos vivendo, que o mundo vive, ainda que há gerações que não viveram nenhuma, mas inédita porque esse mundo tem muito mais recursos, muito mais tecnologia, que até tem facilitado a vida da humanidade nessa pandemia toda. De qualquer forma, chegamos ao meio do ano sem termos feito muito daquilo que o mundo inteiro planejou em todas as áreas, tudo. Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista médico, em todos os aspectos tecnológicos, financeiros, muita coisa foi alterada, quase tudo foi alterado exatamente por causa dessa circunstância em que nós estamos vivendo. Por outro lado, continuamos com livre acesso ao nosso Deus. Pelo menos nós no Brasil temos liberdade de ler a palavra, de orar, de cantar, de buscar a presença do Senhor, e é isso que Ele está nos concedendo mais uma vez nesta manhã desse último domingo do primeiro semestre do ano de 2020. Quero, como tenho feito, sugerir aos irmãos hinos que os irmãos poderão cantar ou ler, fazer no culto doméstico. São os hinos 170 e o hino 181. O 170 é o hino que nós sempre cantamos lá na igreja, Careço de Jesus e carecemos mesmo. Vale a pena o irmão ler toda essa poesia. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. E o outro é o hino de número 181, que também é grande bênção. Salvação perfeita, livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Somos do Senhor. Muito bem. Também quero deixar com os irmãos o versículo da semana, que está lá, é um versículo pequenininho, está lá em Jeremias, capítulo de número 1, capítulo 1, Jeremias, capítulo 1, o versículo de número 8. Uma promessa feita pelo Senhor a Jeremias, que também é feita a cada um de nós. Jeremias 1,8 diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, esse livramento que foi prometido e dado a Jeremias é o livramento que Jesus prometeu e deu aos discípulos, prometeu dar à igreja e tem dado. Então, somos do Senhor. Carecemos de Jesus, diz um hino, livres do medo, fomos resgatados, diz o outro hino, e agora eu prometo livrar vocês sempre, diz aí Jeremias, capítulo 1, versículo 8, que tem a ver com aquela promessa já no final do seu ministério terrestre de Jesus, de que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero ler o Salmo 42, livro dos Salmos, capítulo de número 42. Se o irmão quiser acompanhar, abra aí a sua Bíblia, e ele diz assim, esse bonito salmo que nós temos na nossa Bíblia, na nossa liturgia, sempre colocamos, que está escrito da seguinte forma, livro dos Salmos, capítulo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E esse salmo nos faz pensar que nessa terra temos lutas, temos angústias, somos acusados, somos perseguidos, somos questionados. Não é para haver desesperança, desespero, mas é para ficar com o versículo final, versículo 11, que aparece também no versículo 5. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o livro dos Salmos, o capítulo 42. Para a nossa meditação hoje, eu estou pedindo que o irmão abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14. E eu quero ler 4 versículos com os irmãos de 21 a 24. João, capítulo de número 14. Diz assim, João 14, 21 a 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Muito bem. Qual é o tema aqui? Amor. Guardar os mandamentos. Quem é que ama? Quem guarda os mandamentos. Amor, temos dificuldade muitas vezes de defini-lo, apesar de que falamos muito nessa palavra. Para muitos é sentimentalismo, é sentimento, é só sentir alguma coisa. Eu te amo, diz alguém. Alguém diz para alguém. Um jovem diz para uma moça diz para um jovem. Então, sentimento, é verdade. Amor é sentimento. Mas amor não é somente sentimento. Amor é atitude. Prova de que não é só esse sentimento que eu acabei de citar, é de que quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, se ele tiver fome, dá comida, se ele tiver sede, dá água, nós não estamos
com esse sentimento do rapaz pela moça. Mas, de qualquer maneira, Jesus manda ter uma atitude de amor para com ele, mesmo sem sentir por ele o que um rapaz sente por uma moça, ou uma moça por um rapaz, aquele sentimento do romance, que é verdade, que existe sim, ele está mandando ter uma atitude de amor. E atitudes são coisas que dependem de nós. Eu tenho uma determinada atitude. Eu escolhi ter essa atitude. Alguém diante de uma situação fica sereno e tranquilo, o outro fica revoltado. Um espera para ver como resolver, o outro resolve de uma maneira brusca. Um fica irado, o outro quer vingança. São atitudes que nós humanos tomamos. Aqui no texto existem as duas coisas, sentimento e existe atitude. Quando Jesus está falando de amar, ele está colocando uma palavra de que vai mostrar a ele quem o ama, quem o obedece. Está escrito aí, por exemplo, versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, quem me ama, me obedece, obedece a minha palavra, obedece aos meus mandamentos. Veja que aqui não tem o amor do romance, mas tem o amor de atitude. Eu amo a Jesus, então eu vou fazer o que Jesus falou. Ele já estava próximo ao momento do seu sacrifício na cruz e ele continuava ensinando aos discípulos. Nesse texto, estava ensinando sobre o amor que eles precisariam ter por ele e que a melhor e única maneira de demonstrar esse amor era guardando os seus mandamentos. Precisariam amar muito. Por quê? Os discípulos ainda não sabiam de quão grande e profundo deveria ser este amor por Jesus para que pudessem dar conta da obra que ele, Jesus, estava confiando a eles. E para que pudessem suportar toda a pressão contrária, toda a perseguição e todo sofrimento por estarem fazendo a obra do seu mestre, do seu Senhor. Então Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês precisam amar, meu Pai me ama, eu amo meu Pai, nós amamos vocês, e a prova desse amor é vocês guardarem os meus mandamentos. Porque o trabalho que eles tinham para fazer, como logo depois da descida do Espírito Santo começa, foi muito duro e pesado e continua sendo. Lá no Novo Testamento estavam sendo perseguidos Pedro, Tiago, João, os outros, Estevão, perseguição, morte. Paulo, e é muito interessante a história de Paulo, que ele começa perseguindo, e quando o Senhor se revela a ele na estrada de Damasco, e ele percebe o que está fazendo, ele descobre que ele está do lado errado, ele precisava ter uma experiência pessoal com Jesus, e teve, e aí ele agora passa a ser perseguido. Muito bem, era essa a obra. Esse amor precisa ser profundo, muito arraigado, senão vamos desistir, vamos desanimar. Hoje também, as tentações e as propostas do mundo em cima da igreja hoje são tão grandes, sempre foram, mas o mundo moderno ficou mais sofisticado. Satanás também parece que sofisticou a sua forma de tentar e perturbar. E então, se o meu amor por Jesus não for muito grande, eu desisto. Jesus previu, no fim, quando a perseguição chegar, o amor se esfriará de quase todos. Observe, não é de muitos não, é de quase todos. Você vai encontrar isso lá em Mateus 24 e tal, leia. Jesus está então dizendo aos discípulos o seguinte: é preciso amar. Amor está na base de tudo na vida.
não só na igreja, mas na nossa vida. É assim mesmo. Tudo que eu faço por amor e com amor sai bem feito. Eu sempre cito isso. Quem não gosta de cozinhar, não adianta. Você pode dar o melhor fogão, a melhor panela, os melhores ingredientes, que a comida dificilmente vai ficar boa. Quem ama os seus, a sua família, quem gosta de cozinhar, quem cozinha por amor, você pode dar ingredientes até não muito bons, pode ser no fogão a lenha, pode não ter panela de pressão, que a comida vai ficar gostosa. E nós no Brasil costumamos dizer, não, isso é a mão da cozinheira. É a mão, mas antes da mão da cozinheira tem o coração amoroso da cozinheira. Isso é assim com tudo. Quem dirige, a mesma coisa. Quem pastoreia, a mesma coisa. Ou você ama a ovelha, ou você é apenas um técnico. Você sobe no púlpito e prega, mas não tem o sentimento que o Senhor Jesus teve e que quer que nós também tenhamos. O que a gente pode tirar desse texto aí para nós? Vamos meditar um pouco. A primeira coisa é que, já falei, mas agora coloco como primeiro tópico, é que quem ama a Jesus guarda os seus mandamentos. É a melhor forma de mostrarmos para ele. Guardando os mandamentos, nós mostramos a ele que o amamos. Eles estão fazendo exatamente o que eu falei para fazer. Eles estão se comportando como eu falei. Então, mostramos ao Senhor que o amamos. Fica claro para o mundo a nossa identidade. O mundo precisa perceber isso. Precisa ver Jesus em nós. E o mundo verá Jesus em nós quando o mundo perceber que nós estamos fazendo igual a Jesus. O nosso amor por Ele é tão grande, Ele nos marcou de tal forma, fomos amados de tal maneira, que passamos a fazer como Ele. O nosso dia a dia, a nossa maneira de comprar e vender, de negociar, de falar, de se vestir e andar, passou a ser bem diferente. Não aquele diferente que se nota no meio de todo mundo, tal, mas as atitudes vão sendo percebidas e o mundo começa a perceber o seguinte: eles estão fazendo igual a Jesus. O nosso comportamento torna-se igual ao dele. Todo o nosso planejamento de vida, olha que interessante, todo, da nossa vida secular, pessoal, familiar, profissional, estudantil, todo o nosso planejamento de vida se submete a esse mandamento do Senhor, ou melhor, ao Senhor. Por quê? Porque nós, guardando os seus mandamentos, não queremos fazer nada que seja diferente daquilo que o Senhor quer. Nossa qualidade de vida depende do nosso amor a Jesus. É isso mesmo. Pastor, mas qualidade de vida tem a ver com o nosso amor a Jesus? Tem. Leia depois, durante a semana, a história de vários homens da Bíblia e você vai ver como foi isso. Homens que tudo deixaram para fazer como Jesus mandou e foram felizes no que fizeram. Entraram para a história. Mesmo quando esses mandamentos não estavam ainda escritos numa Bíblia como nós temos hoje, o Senhor já falava pelo Espírito e fala até hoje para nós pelo Espírito, na palavra, faz-nos revelações. E esses homens ouviram a voz de Deus. Por exemplo, alguém recebeu um mandamento e não tinha nada escrito. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi um mandamento. Abraão obedeceu. Um homem abençoado, que chegou a ser chamado amigo de Deus. Olha, quer ver outro? Que não escreveu, que não tinha nada escrito. Aliás, foi ele que escreveu. Moisés, vai ao Egito libertar o meu povo. Abraão, a história está em Gênesis 12.
Moisés, a história está lá em Êxodo 3:4. Veja, mandamentos. O que Moisés fez? Foi ao Egito, saiu daquela vida confortável no deserto de Midian, e lá foi Moisés para o Egito enfrentar uma batalha com o faraó até libertar o povo, para tornar-se o maior líder político religioso que o mundo já teve. Curioso, sem nenhuma das tecnologias de hoje, que facilita muito a nossa vida. Moisés era ele, a palavra do Senhor e o cajado. O que você tem na mão, Moisés? Um bordão, uma vara. Vai lá, Moisés, veja. Então, os mandamentos do Senhor são para serem obedecidos, e a felicidade da nossa vida, as nossas realizações virão se nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Além que, como já falei mais de uma vez e repito, a forma melhor que eu tenho de mostrar a Jesus que eu amo não é quando eu canto, não é quando eu trabalho demais na igreja, não é quando eu dou a oferta maior. Não. A forma melhor é quando eu obedeço aos mandamentos do Senhor, que vai estar com tudo isso incluído. Olá, porque eu amo, eu vou ofertar, eu vou trabalhar, eu vou cantar, eu vou entregar o dízimo, eu vou fazer missão, as missões de missionário e tal, tudo bem. Mas o Senhor quer saber o seguinte: está me obedecendo? Guarda os meus mandamentos? É tão interessante isso que eu queria que o irmão, ou agora ou depois, você pudesse acompanhar aí alguns versículos interessantes sobre amor. Por exemplo, João 14, versículo 15, está escrito aí, logo pertinho do texto que a gente leu: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso já foi dito antes do texto que eu li, no mesmo capítulo. Se você entra no capítulo 15, logo depois, o versículo de número 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, para eu permanecer, não é só demonstrar aquilo não, para eu permanecer no amor de Jesus, eu preciso guardar os mandamentos de Jesus. Eu não posso querer permanecer no amor de Jesus pela minha ideia, pela minha forma de ser, pelo tipo de igreja que eu frequento, pela a doutrina da minha igreja, pelo amor aos meus irmãos. Não, tudo isso faz parte, mas eu permaneço no amor de Jesus porque eu guardo os mandamentos do Senhor. Aí mesmo no capítulo 15, o versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, olha a palavra mandamento aí, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É mandamento. Amamos os irmãos, porque Ele nos amou primeiro, colocou o seu amor em nós, nos ensinou a amar a eles, a esses irmãos, e disse: amem-se. Então, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Capítulo 13, vem um pouquinho antes, que eu costumo chamar de carteira de identidade dos crentes, os versículos 34 e 35 diz assim, João 13: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha como o amor está na base de tudo. O amor está na base do relacionamento social. Se há amor, a sociedade é serena e pacífica. Se não há amor, a sociedade é violenta. E você vai me dizer: pastor, então não há amor. Não há amor. É porque não há amor que você vê falcatruas na compra de remédios, na compra de hospitais, na confecção, na construção de hospitais. É porque é amor que não há respirador para os que precisam. Não há amor. Porque se há amor,
a sociedade vai viver em paz. Mas nós, igreja, não é nós da igreja, nós, igreja, precisamos viver de tal maneira, nos amarmos de tal maneira, que o mundo perceba, olha lá, eles são diferentes, eles são do Senhor. Quer ver um outro texto? Está lá em 1 de João, capítulo de número 5. Primeira carta, lá no finzinho, olha aí esse versículo, como é que ele é interessante. 1 João 5, versículo de número 3. 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Esse versículo dá o que falar, não dá? Os seus mandamentos não são penosos. Como assim, pastor? Não são penosos? Daniel guardou os seus mandamentos e foi parar na cova dos leões. É isso mesmo. Não foi penoso para Daniel, apenas exercitou a fé. E os da fornalha? Sadraque, Mesaque, Abednego, a mesma coisa. Mas a Bíblia diz, não são penosos. Mas vem um caso complicado. João Batista, não são penosos, pastor? E ele guardou os mandamentos e fizeram o que fizeram com ele, foi decapitado. Pois é, o Senhor Jesus está dizendo assim, não foi penoso. Sofreu naquele instante de dor e foi encontrar-se com o Pai. O Evangelho, ele é transcendental, ele não vive pura e simplesmente nessa realidade terrestre que nós vivemos. Para nós, fazemos uma coisa na terra, deu certo, Deus está. Não deu certo, Deus não está. Não, Deus está sempre presente na vida de cada um de nós, haja o que houver. É por isso que Estevão, mesmo padecendo o que padeceu, com aquelas pedradas que levou e morreu, o Senhor Jesus está dizendo assim, os seus mandamentos não são penosos. Os meus mandamentos não são penosos. Vocês são meus. Haja o que houver na terra, vocês são meus. Enquanto vocês estão na terra, mesmo passando pelos problemas e perseguições que passam, como muitos crentes, irmãos nossos hoje, passam no mundo afora, na igreja perseguida, veja, não são penosos, são meus. Enquanto vocês estão na terra, sofrem isso. E o dia que vocês saírem, eu estou presente, e o dia que vocês saírem da terra, vão estar para sempre comigo. Glória eterna. E aí? É isso que o texto está dizendo. Aí mesmo, na segunda carta, versículo 6, diz assim, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, esse primeiro ponto vem nos mostrar, quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos, se aprofunda nesses mandamentos, nesse amor de Jesus. E aí, vamos lá. Um ponto para demorar um pouco menos, que o terceiro vai nos falar mais alguma coisa. Quais são os mandamentos? E nós podemos dizer que esses mandamentos podem ser resumidos em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. É isso que vai estar escrito lá em Mateus, capítulo de número 22, que você pode acompanhar, que é um texto também que a igreja conhece, que você conhece. Diz assim, Mateus 22, de 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmão, tudo que Moisés ensinou depende desses 2 mandamentos. Tudo que os profetas falaram, profetizaram, ensinaram, depende desses 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo.
Versículo 40 diz isso. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, vem confirmar aquilo que eu falei na introdução. Amor não é só sentimentalismo. Amor é atitude. Às vezes, meus irmãos, nossos conceitos de amor são muito complicados. Antes de eu lhes falar um pouquinho sobre isso, veja Romanos capítulo 12. Lá em Romanos 12, vai corroborar, palavra estranha, mas vem confirmar, vamos dizer assim. Romanos 12, versículos 8 a 10, fala assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, às vezes o nosso conceito de amor nos cria certas dificuldades. Quando eu falei de amor sentimentalista, eu lhes digo, por exemplo, a seguinte coisa. A igreja chegou ao momento do louvor. Tem cântico realmente que é muito bonito, muito gostoso de cantar. E a gente fica vibrando. Tem irmão que vai na porta do céu e volta quando o hino acaba. De tanto amor por Jesus, cantando aquele cântico. Ainda mais hoje que tem muitos cânticos que são mais de autoajuda do que de teologia bíblica. Oh, o irmão está cheio de amor. Aí, tudo bem, pastor prega, tal, celebra a ceia. Quando você vai celebrar a ceia, você já percebe que aquela quantidade de amor do cântico já diminuiu bastante. Tem irmão que nem se importa tanto com a celebração da ceia, ainda que foi ordem de Jesus e é um dos 2 sacramentos que o Senhor deixou. Quem crê seja batizado, batismo, e fazer isso em memória de mim até que eu volte. Mas tem irmão que na hora da ceia, esse dia nem vai à igreja, ou tem outra coisa para fazer, ou vai visitar alguma outra igreja. O amor do cântico que levou ele na porta do céu já não está mais. Aí o culto está acabando, o pastor diz assim agora: irmãos, enquanto trazemos o hino, cantamos o hino final, nós vamos estar trazendo os dízimos do Senhor, ou a oferta missionária. E aí você percebe que o amor diminui mais ainda. Que amor é esse? É que o amor do cântico muitas vezes não passa de sentimentalismo emocional. É para cantar com amor, sim. Dá vontade de chegar na porta do céu, sim. Dá vontade de entrar no céu mesmo. Mas o amor é um sentimento que me leva a uma atitude de obediência aos mandamentos do Senhor. Então, eu canto com amor, eu levo oferta de missão com amor, eu entrego o dízimo com amor, eu socorro o necessitado com amor e eu dou comida ao inimigo com amor. Pastor, e o sentimento pelo inimigo? O sentimento pelo inimigo é o sentimento que eu tenho pelo meu Senhor, que mandou eu socorrer o inimigo. Então eu posso não estar apaixonado por esse inimigo para socorrê-lo e tal, mas o meu amor pelo Senhor me leva a obedecer o mandamento que manda dar comida para ele. Amor é um sentimento, sim, mas é também atitude. Eu preciso entender isso. Terceiro ponto para terminar. Consequência de guardarmos os mandamentos. E aí, pastor, guarda os mandamentos, e aí? O senhor disse que é modo de vida, qualidade de vida? É, querem ver? Aí de Bíblia na mão, vamos lá. Diz aí o texto do versículo 21, João 14, 21, o seguinte:
Você pode acompanhar direto na Bíblia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Esse me manifestarei a Ele que você tem nessa versão da nossa Bíblia, existem outras versões que dizem assim, e me revelarei a Ele. Então, a primeira consequência de eu amar ao Senhor, guardando os seus mandamentos, é que Ele vai se revelar a mim. Pastor, como assim? Ele vai se revelar a mim. A palavra não é a revelação? Já não está tudo aqui? Sim. Acontece que às vezes eu leio e não entendo. Eu leio de novo e não entendo. Em determinado momento o Senhor se revela a mim, me fazendo entender o que eu já tenho escrito. Eu me lembro do pastor Davi Gomes, pastor batista, já na glória, fazendo uma vez uma palestra para nós. Ele disse que ele tinha parado, estudado no texto lá, leu, não estava entendendo nada. Leu, não tinha nada. E ele tinha um compromisso em São Paulo. E chegou a hora dele viajar, ele pegou a maleta e tal, e foi para a rodoviária, pegou o ônibus e foi embora para São Paulo. E ele contou que lá pelo meio da viagem, tudo que ele havia tentado descobrir, com aquele texto em casa que não tinha conseguido, o Espírito deu na hora, ele dentro do ônibus, sentado, parado. É isso aí. A minha intimidade com o Senhor vai me dar a oportunidade do Senhor revelar a mim aquilo que na sua revelação já está escrito, que o meu entendimento não entendeu. Não é uma nova revelação. Digamos que é uma revelação particular de uma revelação geral. A Bíblia está para todos. Uns entendem mais, outros entendem menos. Por quê? Porque vai depender da minha, da sua, da nossa obediência aos mandamentos do Senhor. Essa é a primeira consequência. Ele se revela a mim a cada dia, em cada situação da vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos lutas e problemas que nós não sabemos o que fazer. E o Senhor se revela a nós, muitas vezes mostrando a própria palavra. Vem um texto à sua mente e você vai ler. Gente, é isso aqui que eu estava precisando. É isso aí. Eu me manifestarei a Ele. Isso fala de intimidade, que está lá no Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É isso, é o Senhor se revelando a mim a cada dia. Outra coisa, seremos amados do Pai. Você tem isso aí, versículo 21 também. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Seremos, guardando os mandamentos, seremos amados pelo Pai, pelo Filho. Que é consequência desse amor. Mais ainda, versículo muito interessante, versículo número 23. Respondeu Jesus, falando para Judas, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, consequência abençoada de amar ao Senhor. Somos amados dele e ele virá fazer morada em mim. Imagine os irmãos as consequências disso. Se o Senhor é presente em nós, quanta bênção, meu irmão. Eu gosto muito de falar esse verbo. Se o Senhor, eu coloquei assim para o irmão, se o Senhor é presente em nós, eu não falei se o Senhor está presente em nós. Eu não gosto muito do verbo estar, não. São dois verbos que eu não gosto muito, ter e estar. Porque eles são passageiros. Eu gosto do verbo ser. Quem é, é. É isso aí. O Senhor vem fazer morada em mim. E eu quero que Ele more em mim sempre. Porque Ele morando em mim, quantos pecados, quantos erros,
Quantos enganos eu deixarei de cometer, não farão mais parte da minha vida? Quantos desejos, quantos gostos, quantas vontades eu deixei de lado para ficar com os gostos e desejos e vontades do Senhor? Porque Ele habita em mim, porque Ele me amou primeiro, porque eu amo, guardo os seus mandamentos, então os meus gostos, desejos, minhas vontades passaram a ser gostos, desejos e vontades do Senhor. Tudo que fazemos daqui para frente é para a glória do Senhor. Quero lhes mostrar dois textos. Colossenses 3,17. Diz assim: e tudo o que fizerdes, o irmão conhece, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo. Por quê? Ele habita em mim, ele mora em mim, o seu Espírito habita em mim. Pai, Filho, Espírito Santo, dirige a minha vida. Então tudo que eu faço é para sempre dar graças ao Senhor. E o outro texto é o texto de Efésios. Vai lá, capítulo 3, você conhece? 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, fazer infinitamente mais. Veja, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém, Paulo diz. Então, os meus gostos, os meus desejos, eu gostava tanto disso, não gosto mais. Às vezes nem é uma coisa nociva, mas é uma coisa que me tira, que me toma tempo do Senhor. Eu quero ter a cabeça de Jesus, eu quero ter os sentimentos do Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim, e isso chega a mim porque eu guardo os seus mandamentos. Meus irmãos, uma coisa muito interessante que eu queria que você parasse para pensar. A nossa felicidade nessa terra não virá pelo que nós fazemos para nós, satisfazer os nossos gostos, mas virá pelo que nós fazemos para Ele. Eu posso fazer o que eu quiser para mim, inclusive coisas boas e saudáveis, mas se eu fiz para mim, isso não me garante felicidade. Agora, tudo o que eu fizer fazendo para a glória dele, eis a felicidade presente em nós. Precisamos entender isso. Nós, meus irmãos, isso, o mundo está aí mostrando para nós, nós não somos capazes de promover felicidade. É por isso que você, quando liga o repórter toda noite e vai ver, a quantidade de notícias desgraçadas é muito maior. Ou, para dizer no popular, a quantidade de notícia ruim, ou como nós dizemos mesmo erroneamente, mas é assim que nós falamos, a quantidade de notícia ruim é muito maior do que a quantidade de notícias boas, porque apesar de toda a nossa inteligência, apesar de tudo que nós já somos capazes de fazer, não somos capazes de promover felicidade, porque estamos fazendo para nós, com objetivos nossos, querendo alcançar o que nós queremos. E não é só o mundo que faz isso não. Muitas vezes nós evangélicos também cometemos esse erro. Fazemos para nós. Não, é para fazermos tudo para a honra e para a glória do Senhor. Guardar os mandamentos e a felicidade chega até nós. Tem sido assim, irmãos, com todos os homens e mulheres ao longo da história que deixaram tudo para fazer só o que Jesus quer. Esse é o grande desafio. Quero terminar dizendo que o que Deus espera de nós, o que nós fazemos para Deus e para a sua obra, e o que nós esperamos de Deus e queremos que Ele faça por nós, depende de nossa obediência aos seus mandamentos. Deus nos abençoe, abençoe o irmão, lhe guarde em paz. Nós vamos orar para terminar. Antes eu quero dar a seguinte palavra.
aquilo que tem falado sempre, orem, façam culto doméstico, leiam a Bíblia, comuniquem-se e tal. Muito bem. Idosos, enfermos, muito bem. Dízimos, importante que o irmão ore e agradeça. Nós estamos dando conta de tudo. Possivelmente, realmente, mexe com as finanças, mas estamos caminhando, estamos dando conta. Pode ir lá na igreja, pode depositar na conta, muito bem. O presbítero Sérgio todo domingo está lá de 9 ao meio-dia, tudo bem. Oferta missionária, dia da colheita, tudo isso estamos procurando fazer. Missionários em dia, tudo bem. Ore, peça e agradeça. Muito bem. Também estou dando aos irmãos uma palavra sobre a nossa volta. Nós queríamos voltar. Eu queria voltar já. Queria poder dizer aos irmãos, vão voltar domingo que vem. Ainda não podemos, irmãos. Deem uma olhada nos repórteres. A quantidade voltou a subir em muitos lugares. Tem lugar que abriu que fechou. Andou fechar de novo. Nós sequer temos muitas estatísticas do nosso município. Mas nós conhecemos muita gente em torno de nós, em Vista Alegre inclusive, com o corona, com o Covid-19. Então, ainda não podemos. Essa semana o pastor conversou com os oficiais da igreja e os presbíteros da igreja, para dizer melhor, presbítero Sérgio, presbítero Cícero, presbítero Fábio. Só não consegui conversar com o presbítero Wilson, liguei dois dias, eu liguei para a sua casa, não consegui, mas conversando com os outros colegas e eles acham que ainda não é a hora também. Nós vamos colocar pessoas em risco, para chegar lá tem que ser só 25% dos bancos que podem ser ocupados, e álcool gel até que não é difícil, ainda como é que vai fazer? Vai passar álcool gel nos bancos todos? Isso aí é o de menos. A questão é como controlar tudo isso e mesmo assim ainda haverá risco. Visitantes que chegam, como fazer? Crianças podem, idosos podem. Então, no meio de tudo isso, e com casos ainda aumentando, ainda não podemos dizer para os irmãos o dia em que vamos voltar. Qualquer notícia nova, o pastor vai passar para os irmãos e a gente vai poder voltar. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando por isso, orando pelos pastores, pelo pastor Leônidas e não só pelo pastor Leônidas. Olha que situação. Tem irmão espalhado por aí, pode acontecer de ter também na nossa igreja, que, não, o pastor não quer abrir a igreja. Não, irmão, eu quero. Eu e outros colegas, há um colega nosso que pastoreia em Itaboraí, que está sendo tremendamente pressionado, tem que abrir a igreja. Então o pastor recebe pressão para abrir a igreja. Aí, no meu caso, em caso de outros colegas também, pastor Eliazir, pastor Álvaro Reboredo, ainda é perigoso, tem muita gente contaminada, a gente não abre. Aí vem a pressão para abrir. Então o pastor é criticado porque não abriu. Mas tem um caso que o pastor abriu. E tem casos aí de que pessoas que abriram e depois veio informação, foi lá em Itaboraí também, e o pastor ficou contaminado, a esposa, tal. Mas imagine que uma das nossas igrejas se abriu, começou, aí um irmão, uma irmã fica contaminado, ou idoso, ou criança, seja lá quem for, ficou contaminado. E ficou grave. Quem é que vai ser, de novo, acusado? É o pastor. Na própria família do irmão, pessoas não crentes talvez digam o seguinte, tá vendo? O pastor foi abrir a igreja. Olhem por nós, irmão. É grande a nossa responsabilidade. Abra ou não abra? Se não abra, vem crítica. Se abre, vem crítica. Pode vir crítica. Fique em paz. Não estou incomodado com as críticas. Estou interessado em acertar com a hora e o momento do Senhor. E eu preciso que o irmão ore por mim. O apóstolo Paulo pediu, ore por mim, e eu estou pedindo também, ore por mim. E não só por mim, por todos os pastores. E ainda tem uns casos assim meio estranhos, né? Um irmão estava me contando um dia desses, que uma igreja, que eu não sei qual é, eu acho que é em Santa Isabel, não sei, não é a nossa lá não, é uma outra igreja. O pastor disse que abrir pela fé e tal, e abrir. Tá, tudo bem, abrir pela fé, abre pela fé. Mas parece que no dia seguinte, chegaram 2 sujeitos lá, armados, e disseram para o pastor o seguinte, olha só,
a partir de amanhã a sua igreja está fechada. Se o Senhor abrir, a gente vai vir aqui e vai meter bala em tudo. Como é que é isso? Quem são essas pessoas? Não sei. Não estamos interessados nisso. Não queremos nada disso. Nós queremos é cumprir tudo direitinho, certinho, na hora certa, para a segurança de todos. Quando será? Não sabemos. Ore por isso. Senhor, cessa a pandemia. É isso que nós queremos que os irmãos orem também. E por último, a informação que os irmãos já devem estar recebendo, que a nossa irmã Maria Martins de Carvalho partiu. Morava lá naquela propriedade do presbítero Jorge, e nós ainda não temos nenhum outro detalhe, ainda que hoje os sepultamentos têm sido feitos de maneira muito restrita. Então orem por toda a família, para que eles possam dar conta de cumprir tudo que eles precisam cumprir. Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, nós estamos diante de Ti, carentes da Tua boa mão. Somos incapazes de viver bem nessa terra sem a Tua presença. Ajude-nos a estarmos sempre convencidos disso e guardando os Teus mandamentos para estarmos sempre no centro da Tua vontade. Abençoe idosos, abençoe enfermos, abençoe enlutados, abençoe a família da irmã Maria. Seja com a igreja, seja com o pastor, os presbíteros, diáconos e diaconisas, colegas pastores, para que acertemos sempre com a Tua vontade, inclusive com o momento do retorno ao templo. Nós oramos em nome de Jesus com o perdão dos meus pecados. Amém.